Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lira Alice e te desejo tudo de bom nesta quarta-feira, 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. Fico feliz com a sua sintonia e muito obrigado por vossa estimada companhia. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. E anota aí o nosso WhatsApp, 959-8118-8039. Aqui você ouve as notícias em português e em espanhol. Confira os destaques da edição de hoje. Prefeitos querem mais dinheiro dos impostos. Eles pedem 27% de tudo que for pago em EPI e Imposto de Renda no Brasil. Em 25 dias de operação de combate à violência doméstica e familiar, a Polícia Civil efetuou 42 prisões em flagrante. Responsáveis por quase 15% das vendas pela internet no Brasil, a Amazon e a Shopee decidiram pedir adesão ao programa Remessa Conforme. Você confere essas e outras notícias em 30 segundos. Fica na sintonia, aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Continue na companhia da melhor. E eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta! Obrigado por sua maravilhosa companhia. Responsáveis por quase 15% das vendas pela internet no Brasil, a Amazon e a Shopee decidiram pedir adesão ao programa Remessa Conforme. O programa oferece isenção federal às compras do exterior de até $50, o equivalente a cerca de R$250, em troca de tratamento alfandegário mais rápido. Vamos ouvir a reportagem com informações da EBC. Duas das maiores varejistas online pediram à Receita Federal a adesão ao programa Remessa Conforme. O programa oferece isenção federal a compras do exterior de até $50, o equivalente a R$250, em troca de tratamento alfandegário mais rápido. Os pedidos das lojas Amazon e Shopee serão analisados antes de a certificação ser publicada no Diário Oficial da União. Assim que as novas certificações forem oficializadas, o volume de remessas enviadas ao país com isenção de imposto de importação aumentará para 78,5%. Atualmente, a proporção está em 67%. Para a adesão ao programa ser oficializada, as empresas precisam adequar os sites às exigências do Remessa Conforme. As empresas passarão a inserir nas páginas as informações da compra no exterior antes da chegada da encomenda ao Brasil. Os dados são enviados aos Correios ou às transportadoras autorizadas que registram a declaração aduaneira relativa a esse tipo de importação. Isso impede que a mercadoria fique retida em unidade dos Correios, aguardando a liberação da Receita. Apesar da isenção federal, as mercadorias de até $50 têm 17% de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, tributo arrecadado pelos estados. Como o pagamento do ICMS também é realizado de forma antecipada, as encomendas podem ser liberadas antes mesmo da chegada ao território nacional. Nos próximos meses, o Ministério da Fazenda pretende anunciar a recomposição parcial do imposto de importação. No entanto, a nova alíquota ficará abaixo dos 60% para as empresas que não fazem parte do Remessa Conforme e cujas encomendas são apreendidas pela fiscalização da Receita Federal. Uma das vantagens do Remessa Conforme é permitir que a Receita Federal tenha à disposição, de forma antecipada, as informações necessárias para a aplicação do gerenciamento de risco das remessas internacionais, tendo mais tempo para definir as mercadorias escolhidas para a fiscalização. A lista das empresas que já aderiram ao Remessa Conforme pode ser conferida na página da Receita Federal na internet, no endereço gov.br/Receita Federal.
De Kelly Carvalho, para o 30 Minutos. Em menos de um mês, a Polícia Civil de Roraima efetuou 42 prisões em flagrante por violência doméstica e familiar em Roraima. No mesmo período, foram registrados 351 boletins de ocorrência. A Operação Samar foi realizada em todo o país, numa ação integrada entre todas as instituições de segurança pública em resposta à violência doméstica e familiar. Vamos ouvir os detalhes na reportagem. Durante quase um mês, as instituições de segurança pública do Brasil participaram da Operação Chamar para combater casos de violência doméstica e familiar. Chamar é uma palavra em hebraico que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar. Em Roraima, a ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, com a participação das polícias civil, militar, penal, Corpo de Bombeiros, entre outras. No período de menos de um mês, foram realizadas 42 prisões em flagrante. Também foram registrados 351 boletins de ocorrência, expedidas 183 medidas protetivas de urgência, instaurados 102 inquéritos policiais e ainda foram concluídos 496 inquéritos policiais e cumpridos 4 mandados de prisão. A delegada Verlândia Silva de Assis, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Roraima, comentou os resultados da operação. Ao longo deste trabalho, a DEAN focou nos crimes de feminicídios e desenvolvemos um trabalho focado na conclusão dos inquéritos para a responsabilização penal do infrator, com vistas a inibir as condutas criminosas no ambiente doméstico e familiar, e assim reduzir os números de crimes de feminicídio, que é um crime que tira a vida da mulher e deixa órfãos do feminicídio nessa família. A delegada disse ainda que o trabalho visando cumprir a meta estabelecida na DEAN para concluir 800 inquéritos não foi atingido em função dos constantes problemas com a internet, mas que o trabalho continua para que a meta seja atingida até o dia 10 de outubro. Em Boa Vista, a Patrulha Maria da Penha atua na proteção de mulheres vítimas de violência. A patrulha, composta por 17 guardas, fiscaliza as medidas e dispõe de um telefone exclusivo e sigiloso para atender casos de agressão ou desrespeito às medidas protetivas. Desde 2016, a Patrulha Maria da Penha já recebeu 8.400 medidas protetivas expedidas pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Dados da Guarda Civil Municipal mostram que o número de medidas protetivas encaminhadas para o grupamento da GCM em 2023 já representa quase o total de encaminhamentos do ano passado. Em 2022, o TJRR expediu 1.502 medidas protetivas para o acompanhamento da equipe e até agosto deste ano, a Patrulha Maria da Penha já recebeu 1.458 expedições da Justiça. A denúncia da violência pode ser feita na Delegacia da Mulher ou na delegacia mais próxima. Se for uma emergência, basta ligar para 190 e pedir apoio da Polícia Militar. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Vamos falar agora do pedido dos prefeitos que querem mais dinheiro dos impostos. Cada prefeitura recebe do governo federal um repasse obrigatório chamado FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Para simplificar, de cada R$100 arrecadados pelo Imposto de Renda e pelo IPI, impostos sobre produtos importados, R$ 25,50, vão para as prefeituras. Agora os prefeitos querem aumentar o valor para R$ 27,00, ou seja, 27% de tudo que for pago em IPI e imposto de renda. Vamos aos detalhes sobre esse pedido dos prefeitos. Uma mobilização dos prefeitos está marcada para o início de outubro. Desta vez, eles vão a Brasília pressionar o governo federal e o Congresso a aprovar uma proposta que aumenta o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, em 1,5% no mês de março a cada ano. Atualmente, ele é composto por 25,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. Então, eles querem 27%, seguindo a Confederação Nacional dos Municípios. O aperto das contas tem outras causas. Além das perdas geradas pela queda do ICMS em 2022, por exemplo, obrigações determinadas pelo governo federal, as prefeituras sem a contrapartida financeira. A mais recente, o piso da enfermagem, que foi judicializado pela Confederação dos Municípios e ficou para a União pagar uma cota a menos para os prefeitos.
Paulo Zionkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, fala também de recursos do governo que não chegam aos municípios, como os do Bolsa Família. Tem que cadastrar, tem que ter uma estrutura nos CRAS, nos CREAS, que é o centro de referência, que são mais de 8 mil no Brasil. Quem vai buscar a pessoa para fazer o cadastro? Quem é que vai no colégio saber das condicionalidades, se ele está na aula, frequentando a aula, para cumprir e receber o Bolsa Família? Isso tudo é pessoas que fazem. Então, esse valor é fundamental. Para o ouvinte ter uma ideia, a União, no contrato de 12 anos atrás, quer pagar R$4 por cadastro de família. Não pagou. Isso vai a 10 bilhões que atrasaram e não pagaram para os municípios. De acordo com Marcos Mendes, pesquisador associado do Instituto de Administração de Ciências e Economia, como o FPM é um percentual das receitas do imposto de renda e do IPI. Isso traz oscilações nos repasses. Acompanhe. Quando a receita do governo federal aumenta o volume repassado de fundos de participação dos municípios. E aí, os municípios com mais folga de caixa acabam gastando mais. Quando a arrecadação começa a cair, os municípios já aumentaram a despesa lá atrás, não conseguem baixar a despesa, porque boa parte dela é despesa rígida, de pessoal e etc. E aí eles entram em crise financeira. Christian Cruz para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo a entrevista do dia, com Poliana Kruger, sobre as mulheres na engenharia, na agronomia e geociências. Mas antes, você ouve as notícias em espanhol com Diodalis Bravo. E até já! Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta e agora com a participação de Diodalis Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodalis Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Recrudece racionamiento. PDVSA envía una gandola para 3 estaciones de gasolina. Las estaciones de servicio en Venezuela cuentan nuevamente con un racionamiento en los litros de gasolina que se distribuyen a diario. De acuerdo con información del portal Tal Cual Digital, fuentes del sector aseguran que la demanda de la población no está siendo debidamente atendida, ya que solo se está enviando 50% del volumen requerido. Hay disminución de los volúmenes que se distribuyen a las estaciones de servicio. Una gandola está siendo repartida en 3 estaciones para dar la sensación de que hay combustible en todas, pero eso no alcanza, dijo un representante del gremio que pidió no ser identificado. Durante la última semana se han incrementado las filas de vehículos que esperan poder llenar el tanque de combustible, incluso en las bombas de gasolina a precio dolarizado, lo que ha generado inconvenientes en Caracas, la capital de Venezuela. La migración de jóvenes deja vacío a los pueblos rurales de Portuguesa. Con la información, el periodista Carlos Monsalve. La Plaza Bolívar de Guanarito, el municipio más rural del estado Portuguesa, es ahora un lugar de despedidas y desconsuelos. Al menos 2 veces por semana, decenas de madres en llanto se reúnen allí para decirle adiós a sus hijos, que en grupos emprenden viaje por Sur y Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. El líder social de la localidad, Alfredo Fernández, precisó que por efectos de la migración, cada semana salen al menos 2 viajes directos desde Guanarito a la frontera colombo-venezolana, eso es, entre Táchira y Cúcuta, con una carga de entre 80 y 100 personas por viaje. Fernández, quien también es directivo de la Cámara de Comercio Local, calcula que en lo que va del 2023 se han marchado del municipio cerca de 4.000 personas. Esto afecta al desarrollo social, económico y político del municipio.
La gente remata sus patrimonios para llevarse como mínimo $2,000 en el bolsillo, precisó. La noche del 21 de agosto fue despedida desde esta plaza pública un grupo de 50 jóvenes a bordo de un autobús que los trasladaría hasta la frontera de Táchira con Colombia. Dejaron atrás a sus familias para buscar vida en otro país. Todos marcharon dispuestos a atravesar la desafiante selva del Darién. El domingo 3 de septiembre hicieron lo propio 21 jóvenes más. Esto sin contar los viajes particulares que hacen a diario innumerables familias que perdieron la fe en la agricultura y la cría de animales, contó Fernández. Es muy doloroso saber que los migrantes dejan a sus padres, hijos, trabajo y casas en busca de un futuro que no saben si será seguro y próspero, comentó Fernández, al lamentar que esta migración forzada se concrete por caminos tan peligrosos como la selva del Darién. Reportó para 30 minutos de noticia Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que un tribunal autorizó medidas judiciales contra mineros ilegales. Un tribunal de Venezuela ha autorizado la aplicación de medidas judiciales precautelares contra las personas acusadas de practicar la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas fronterizo con Brasil y Colombia, informó este lunes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de X, antes Twitter, el comandante estratégico operacional de la institución castrense, Domingo Hernández Lares, explicó que la justicia dio luz verde a los militares para que apliquen estas medidas de carácter ambiental, sin detallar si este permiso incluye la potestad para arrestar a civiles. Aseguró que la Corte autorizó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que proceda al desmantelamiento de los campamentos y estructuras donde se esté ejerciendo la práctica ilegal de la minería, con la finalidad de retener, incautar y eliminar los materiales que puedan ser utilizados para la contaminación de las aguas, destrucción de la vegetación y la degradación de los suelos. Esta resolución judicial incluye permisos para decomisar y destruir artefactos como dragas, motores, plantas eléctricas y mangueras, teniendo especial cuidado en el manejo de sustancias peligrosas que se encuentran en los sitios. Estos operativos militares en la Amazonía, prosiguió Hernández Lares, se hacen en compañía de la Fiscalía para proteger y hacer respetar los derechos humanos de los venezolanos y extranjeros que habitan este territorio. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Obrigada, Yogdalis, pelas informações em espanhol. Vamos ouvir a entrevista do dia. Hoje o tema é sobre a presença da mulher na engenharia, na agronomia e na geociência. Vamos conferir. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, sou Edileuson Almeida aqui no Estúdio 2 da 95,9 para nossa entrevista do dia do 30 Minutos de Notícias. E aqui na nossa companhia, convidada da tarde, Poliana Krunger, presidente da Federação das Associações das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências. Doutora, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, por estar aqui na cidade de vocês, no estado de Roraima, e eu quero dar boa tarde a todos os ouvintes e com muita satisfação de estar aqui para a gente bater aquele papo, para falar um pouquinho sobre as mulheres na área da tecnologia e para falar um pouquinho sobre a nossa palestra que iremos dar daqui a pouco aqui no CREA Roraima, para falar sobre a FAMEAG, a nossa Associação das Mulheres na área da Engenharia, Agronomia e Geociências. Que era um meio, durante muito tempo, bastante masculinizado e machista até, Como é que está a entrada hoje das mulheres nesse campo que durante muito tempo foi dominado pelos homens? Isso mesmo. Graças a Deus, estamos aumentando o número de mulheres. Por isso que a associação veio para somar o programa Mulher. Eu vou falar um
pouquinho sobre o Programa Mulher, que foi fundada em 2018 para 2019 pelo nosso engenheiro presidente do Confea, Joel Krieger, que hoje está em licença, né, pelas eleições que iremos ter em 17 de novembro. Ele está licenciado, mas é ele que fundou o Programa Mulher. E, com isso, né, ele abriu as portas para todos os CREAs, onde as mulheres, né, nós tivemos essa liberdade de estar conversando uma com as outras, conhecendo, e estamos fazendo um trabalho muito legal dentro do nosso sistema, Confea, CREA e Mútua. E, com isso, né, veio essa ideia da Associação das Mulheres. Então, fundamos esse ano em São Paulo. Já tínhamos outras associações, mas estavam um pouquinho meio adormecidas. Mas agora, com esse impulsionamento, né, estamos mais de 21 estados. E aí fundamos a federação. Então, com isso, estamos reunidas, né, para dar continuidade e com parcerias, com palestras, e para todas nós estarmos juntos trabalhando, né, conforme em todos os sentidos, no profissional, né, na área profissional, do psicológico, das parcerias, em todos os momentos da nossa profissão, que é da engenharia, em prol da sociedade. Na sua perspectiva hoje, qual é o maior desafio? Ampliar a participação da mulher nesse campo ou o reconhecimento, já que ela já está dentro desse campo? É o reconhecimento, que é muito importante, porque nas áreas da liderança. Porque é muito fácil quando você fala assim, não, mas eu contrato mulher. Eu contrato, mas você contrata a mulher, mas você chama para ela participar de estar na área de representatividade, de liderança, de ser uma presidente, de ser uma conselheira, de ser uma inspetora. Aí o número cai, quando você olha a estatística. Aí que nós queremos estar também nos lugares de lideranças. É aí que é o nosso objetivo maior, entendeu? Então é isso, por quê? Outro desafio, aí vem, né, o reconhecimento, que é na área de liderança, e o outro desafio também é aquele desafio que a gente quer quebrar, né? Quando a mulher desiste da sua profissão. Por que ela desiste? Aí entram os desafios. A maternidade. Porque a mulher, ela é mãe. Ela tem uma hora na vida dela que ela quer ser mãe. E aí tem os meses, né, que ela tem que ficar fora, e quando ela volta ao emprego, né, muitas vezes ela não fica, porque que você saiu, já não está mais encaixando, já mudou. Muitas saem depois que ela voltam. Olha, esse é um deles. Né? Outra coisa, quando você vai fazer entrevista. E aí, quantos filhos você tem? Você vai ser mãe? Eu já cheguei a fazer entrevista e perguntar isso para mim, entendeu? Muitas das vezes deixam de ser mãe para não atrapalhar a profissão. Então, esse é um dos grandes desafios, que às vezes a gente fala, gente, mas pega muito isso. O salário é diferente, né? Infelizmente, lutamos muito para a igualdade, mas ainda é baixo, 20% a 30% mais baixo. E fazemos a mesma coisa. Outra coisa, estou colocando alguns pontos aqui. Assédio moral e assédio sexual dentro do trabalho. Isso é muito, muito, muito importante a gente falar. Porque mexe com o psicológico da profissional. Então, são esses problemas que a gente tem dentro da profissão. A mulher passa por isso, por todos esses. Por isso que é importante essa associação. Para quê? Para a gente trabalhar sobre isso e não nos calarmos mais, que temos apoio, que temos leis para isso. Obrigado pela tua audiência. Na tarde de hoje, conversando com a engenheira civil Poliana Krunger, presidente da Federação das Associações das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências.
Notícias. Doutora, hoje as mulheres ocupam 50% da sociedade, 50% das eleitoras, já ocupam 50% de todos os cargos praticamente, das profissões, mas ainda, como a senhora falou, precisam ocupar os cargos de chefia também, né? As mulheres mostrar que têm competência para fazer a gestão. Hoje também esse é um desafio, a senhora diria, no campo da engenharia, da agronomia e das geociências? É um desafio. Hoje, no nosso sistema, em porcentagem, estamos em 19,7%. Então, olha para você ver como estamos ainda. Tem muita coisa para a gente lutar para chegar a 50%. O que nós queremos é a igualdade mesmo, né? 50-50. Então, temos muito ainda para trabalharmos, para chegarmos aí. Mas é o nosso grande objetivo, né? Então, devagar, né? Devagar a gente está trabalhando, a gente está buscando com isso, né? Com essas parcerias, com palestras, muitos homens profissionais, colegas, estão nos ajudando também. Isso é muito importante dizer, que nós não estamos aqui para disputar com ninguém. Nós só queremos trabalhar, ocupar o nosso espaço, trabalharmos juntos. O CREA, o Conselho é para todos. E é isso que a gente está buscando, o nosso espaço. Doutora, com a sua fala hoje, com certeza, a senhora deve ter inspirado muitas gurias por aí e já começam a pensar na engenharia, na agronomia, nas geociências, né? O que a senhora iria dizer para essa gurizada, principalmente para as meninas, que conseguem vislumbrar, né, uma possibilidade de futuro numa profissão tão bonita quanto essa? Olha, eu tenho muita paixão pela engenharia, igual eu falei. O que move o mundo é a engenharia, né? Então, eu deixo aqui para vocês, as meninas que estão estudando, que estão em dúvida o que fazer, escolha a engenharia, que seja ela civil, florestal, que seja ela agronomia, que seja ela geociências, né? Estudem, sabe? Porque isso é isso que vem, sabe? Ajudar as outras pessoas, ajudar a sociedade. Conversamos na tarde de hoje com a doutora Poliana Cruz, engenheira civil, presidente da Federação das Associações das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências. Foi recebida com muito calor, está gostando muito desse calor roraimense, doutora? Demais, pela receptividade de vocês, adorei. Meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui. Nossa, só tenho que agradecer. Uma boa palestra e uma boa tarde. Obrigada. Beijos no coração de todos. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, quarta-feira, 20 de setembro, dia do engenheiro químico. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua maravilhosa companhia. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959 81 18 80 39. Te desejo um dia de conquistas. A gente te espera amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. E na sequência, é hora de embarcar no voo 959, para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite bem esse voo sem intervalo. Eu sou Lira Liz, te desejo uma ótima tarde e até amanhã. Programa 30 Minutos de Notícias.